Agora o próximo é o fórmula de Bhaskara, exercício 10,36. Também fazer em blocos. Repara, aqui a entrada está toda numa linha só, então eu preciso quebrar essa entrada. O problema diz que você tem que ler 3 valores de pontos flutuantes. Eles estando aqui, você tem que ler a linha, quebrar a linha e dividir nesses 3 valores, que seriam A, B e C. Tá? Aí você tem que verificar se é possível ou não calcular as raízes e mostrar a resposta. Se não for, né, você vai escrever impossível de calcular. Caso consiga, você vai escrever a raiz 1 e a raiz 2 com 5 casas decimais de precisão. Bom, indo para fazendo o nosso resumo, a nossa estratégia aqui de algoritmo. É sempre bom fazer essa estratégia, eu pelo menos prefiro. Então eu vou ler a linha, vou jogar aqui em linha. Depois que eu ler a linha, eu vou ter que quebrar ela na lista. Lista a partir da linha e do espaço. Beleza. Aí eu vou ter o valor A. A recebe, converte int a lista na posição. Vou fazer isso pro A, pro B e pro C. Bom, aí eu tenho esses 3 valores. Bom, a partir daí eu preciso calcular o delta. Então delta vai ser B2. A gente vai levar a potência, então eu vou ter potência B,2. Ou eu faço isso, chama a função que calcula a potência, ou eu faço B vezes B. A B vezes B é mais rápido, é mais eficiente, mas eu acho que lá tem a potência, eu vou botar B sobre B elevado ao quadrado. B2 menos 4 vezes A vezes C. Isso me dá o delta. Certo? Como é que eu vou saber que é impossível de calcular? Impossível de calcular é se o A é igual a zero, porque se o A é zero, não é nem uma equação de segundo grau, certo? Que a gente tem AX2 mais BX mais C. Se eu tirar o x ao quadrado, certo? Se eu tirar o A, não é uma equação de segundo grau. Se ele for zero, se é uma equação do primeiro grau, então também seria impossível de calcular. A outra condição é o delta ser menor que zero. Se ele for menor que zero, também não dá para calcular. Eu não sei se para ele o delta é C1, onde eu vou ter a R1 e R2 ser o mesmo valor, né? É viável, mas acredito que seja. Então a gente vai testar aí, porque seria viável, né? Então eu só preciso ver delta menor que zero. Caso não seja, se for menor que zero, eu também preciso escrever, certo? Então, vou escrever impossível calcular. Bom. Beleza. Se não, aí eu vou calcular. Então, R1 vai receber, eu teria que fazer menos B, certo? Aí a gente tem mais ou menos a raiz quadrada, então menos, vou botar a raiz quadrada de delta. Isso tudo aqui, tá? Eu teria que dividir por 2. Isso tudo eu teria que dividir por 2 vezes A, né? Então, parênteses de novo, 2 vezes A. Só que aqui fazer menos B a gente não consegue. Aí a gente tem algumas alternativas. Ou eu ponho 0 menos B, e aí eu consigo fazer. Ou eu ponho B vezes menos 1, também eu consigo fazer, né? Ou eu faço a coisa mais simples, como a subtração aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um 0. Então vai ser 0 menos B menos raiz de delta. Eu só não consigo fazer menos B porque o bloco não permite, tá? Porque numa linguagem de programação real, menos B é válido. Não tem problema nenhum. Tá? Eu não consigo fazer aqui porque o bloco não permite. Mas eu faço 0 menos B menos raiz de delta. Isso tudo dividido por 2 vezes A. E o R2 vai ser a mesma coisa. A diferença do R2 aqui é a soma. E aí eu preciso escrever
Então vou escrever R1 igual. Aí eu preciso formatar a saída, né? Então vamos botar aqui R1 com 5 casas decimais, ponto 5, só para lembrar. E eu vou fazer a mesma coisa com R2. Vou escrever com 5 casas decimais. E aí acabaria o problema. Então seria a nossa estratégia essa. Ah, mas eu não lembro da fórmula de Bhaskara, não sei o que. Pô, você tem internet, né? Só botar a fórmula de Bhaskara. Caramba, é assim que escreve. Fórmula de Bhaskara. Fiquei encafifado pelo jeito que ela escreveu. Tá aqui, ó. Então é menos B mais ou menos raiz de delta 2 vezes A. Certo? Quem é delta? Já gostei desse cara. Delta tá aqui, ó. Isso aqui é melhor. Menos B mais ou menos B2 menos 4AC dividido, isso tudo dividido por 2A. Que é exatamente o que a gente fez. Beleza. Então tá aqui, ó. B2 menos 4AC. Aqui menos B, certo? Mais ou menos. Então uma raiz vai ser mais, a outra vai ser menos. Raiz de delta dividido, isso tudo dividido por 2A. Por isso que eu botei aqui a divisão entre parênteses e aqui o parênteses. Para garantir a ordem das coisas. Bom, agora é botar isso nos bloquinhos. Então vamos lá. Blocos. Opa, já está até pronto. Vamos matar esse cara e fazer tudo de novo. Bom, as variáveis, eu não preciso criar as variáveis, então eu já tenho a variável A, B, C, eu vou ter linha, né, porque eu preciso ler a linha, eu vou ter a lista para criar a lista, o A raiz 1, a raiz 2 e o delta. Então as variáveis já existem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ler a linha, quebrar a linha, fazer tudo que a gente precisa, né, fazer exatamente esses passos aqui. Então, vou botar aqui para o lado. Vamos lá, definir a variável, linha. Vou ler a linha, entrada, ler linha. Vou definir a variável lista. Vou criar a lista. A lista a partir de quem? Da linha. Qual o espaço? Separador é o espaço. Ele já vem com espaço, tá? Mas é só para garantir, eu apago todo, ponho um espacinho só para garantir que tem um espacinho só. Agora eu preciso definir as variáveis. Então a variável A. Aí eu vou converter a entrada. Só que agora não é para inteiro, porque é um número real. Então aqui ó, número. E aí vai converter para um número real. No meu algoritmo eu tinha botado inteiro, né? E não é. Aqui não é inteiro. Aqui é real. Real. Porque a nossa ideia é que tudo seja um número real. Beleza. Da lista, na lista, obter o número, vamos na matemática, o primeiro valor na posição 1. Então peguei aqui, pego o primeiro valor na nossa lista, joga para a variável A. Faz isso para a variável B, que é o segundo, e faz isso para a variável C. Beleza. Convertemos, fizemos a leitura dos três. Bom, agora eu preciso calcular o delta. Então, variável, definir a variável. Que variável? A delta. Delta vai receber. Eu tenho matemática, ó, tem potência, tem matemática, tem multiplicação. Então eu posso fazer potência B elevado ao quadrado. Já veio até o 2 aqui. Show de bola. Ajudou. Tá, B2 menos 4AC, certo? Vou até duplicar esse cara de novo. Vou botar aqui menos. Posso botar isso aqui. Aqui vai ficar o 4. Matemática. 4 vezes A. Então vou botar aqui, vezes a variável A. Aí eu preciso de outra multiplicação.
que eu vou multiplicar pela variável C. Aqui eu vou fazer 4 vezes A vezes C. Beleza. Então isso aqui é a multiplicação toda que eu tenho. E aqui é o menos. Menos isso que está aqui. Então é menos esses caras todos. Então, fiz aqui e jogo por delta. Repara que aqui ó, ficou na ordem certa. Olha os parênteses. Potência está aqui. Menos o 4AC. 4AC. Tá? Ah, eu preciso de um parênteses aqui no 4AC. Na verdade não precisaria de parênteses nenhum, porque a multiplicação é feita antes, tem maior prioridade sobre a subtração. Então ele automaticamente já vai fazer a multiplicação primeiro. Tá? E ele botou os parênteses pela ordem que a gente colocou aqui, né? Como eu juntei esse cara e depois juntei a multiplicação, aí ele botou um parênteses. Beleza. Agora que eu defini o delta, eu preciso fazer o meu se. Então vem aqui na lógica, se eu vou ter um se e um se não. E o meu se é ver se é viável, certo? Então vou comparar aqui. Se A, vou ter duas comparações. Então vou ter se a variável A é igual a 0. E a minha outra comparação é se o delta é menor do que 0. Se ele é negativo. Isso aqui são duas condições. Quer dizer, acontecer uma ou a outra, independente, tá? Qualquer uma das duas. De novo, meu algoritmo estava errado. Eu botei aqui um E. Não é ou se A for menor, for igual a 0, ou o delta é negativo, qualquer um dos dois, certo? Vai ser impossível de calcular. Então vamos botar aqui a lógica, pegar esse carinha, botar aqui o ou e testar. E normalmente a gente faz isso primeiro, faz os casos de problema, né, que são as exceções, onde vai dar algum problema, a gente faz eles primeiro. Tá? Então primeiro também, vai dar problema? Vai. Então já tratei o problema aqui. Isso facilita a manutenção. Então imprime, impossível calcular. Beleza. Caso contrário, agora eu preciso definir o valor de R1 e R2 para depois poder calcular esses caras. Então definir R1, onde R1 vou ter as operações matemáticas. Porra, botei comentário de novo. Removi o comentário. Agora eu já sei usar. Vamos lá. Então eu vou ter a subtração, vou ter a matemática, o valor 0. 0 menos a variável B, menos isso tudo, menos a raiz, então também tem aqui a raiz quadrada de delta. E isso tudo eu vou dividir, aí vou duplicar de novo, eu vou multiplicar, onde eu tenho a variável 2A. Então, matemática, 2 vezes A. Então, 2 vezes A, aí vamos botar aqui, ó. Tenho 0 menos B, isso aqui eu vou subtrair da raiz quadrada de delta, menos a raiz quadrada, isso tudo aqui, vou botar aqui na primeira posição da divisão, isso tudo eu vou dividir por 2 vezes A. E aí é importante os parênteses, né? Vou botar aqui, ó, R1. Então, ó, os parênteses aqui ficou legal, ó, porque ficou isto tudo dividido pelo 2A, que é o que eu tenho que garantir, certo? Aqui é só subtração, aqui é só subtração, então a ordem não faria muita diferença. Tá? Não precisaria dos parênteses, mas ele botou, paciência. Agora aqui no dividido, eu preciso ter o parênteses nas subtrações todas, para garantir que ele vai fazer as subtrações, tudo da subtração vai ser dividido. Né? Porque se eu não tiver, ele vai dividir só pelo delta, só pela raiz de delta. Eu não quero dividir tudo. E eu vou dividir por 2 vezes A, ou seja, eu tenho que multiplicar o 2 vezes A primeiro. Então esse parênteses também é importante.
Feito isso, duplico esse cara. Ele vai ser o nosso R2. A diferença do R2 é que aqui eu somo ao invés de subtrair. E eu vou ter a saída. A nossa saída vai ser montar um texto. Então criar um texto, onde eu vou ter uma parte textual, vai ser R1 igual, e o valor do R1 mais com 5 casas decimais. Então tem aqui, ó, com 5 casas decimais. Quem? R1. Então R1. Imprimir. E duplico esse cara e vou ter o R2. 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 Bom, esse a princípio é o código. Vamos testar ele. Para testar, copio o código aqui. Vamos lá no editor, algum compilador online de Python, né? Só para a gente testar, e tem que jogar os valores aqui. Então vamos de novo no enunciado, descrição. Vamos ver esse cara aqui. Então ele tem, os valores são esses: menos 0.29788, menos 1.712712. Testar isso aí. Rodar. Tá invertido, né? O R1 é o R2 e o R2 é o R1. Então vamos inverter. Descrição. Mas pelo menos a conta deu certo, né? Bloco. Então na verdade aqui é mais, aqui é menos. Beleza. Ctrl C. Volta aqui na descrição. Vamos rodar. Aí sim. Menos 29.788 menos 1.71212. Show. Bateu. Vamos ver esse aqui, se ele vai dar impossível de calcular. O A é 0, né? Então ele vai checar isso. Tem que dar impossível de calcular. Impossível de calcular. Show. Esse cara aqui vai dar também duas respostas. Executar. Aí, menos 0.022466 menos 19 e um montão. 19 um montão, 2466. Show. E esse cara seria um impossível calcular. Provavelmente o delta deve dar negativo. Impossível calcular. Show. Então, parece estar ok. Vamos lá no bloquinho. Tá batendo com a nossa descrição, né? Se a gente for ver, ler linha, criar lista, calcular o delta, se A igual a 0 ou delta menor do que 0, impossível calcular. Se não, aí aqui é o mais, aqui é o menos. Foi a inversão que a gente fez. E escreve o resultado. Então, a princípio, tudo bateu. Vamos enviar. Beleza. 10:36 feito. Valeu.